Olá! No vídeo de hoje vamos falar sobre a ressonância magnética funcional, mas antes, um breve resumo sobre a ressonância magnética convencional. O átomo utilizado na ressonância é o de hidrogênio, pois é o mais abundante no corpo humano, há uma grande diferença entre o hidrogênio presente no tecido normal e patológico. Por fim, o próton de hidrogênio possui o maior momento magnético, portanto maior sensibilidade na ressonância magnética. A aquisição da imagem é obtida da seguinte forma: quando o paciente é posicionado no aparelho, o corpo entra em contato com o campo magnético, alinhando os átomos de hidrogênio, paralelo ou antiparalelamente ao campo magnético, sendo que um paralelo anula um antiparalelo, resultando em um vetor de magnetização efetivo. Em seguida, o aparelho começa a emitir radiofrequência, cujo vetor que estava na direção B0 começa a ganhar energia, mudando sua direção. Ao desligar a radiofrequência, o vetor que está carregado começa a liberar essa radiofrequência, através do processo de relaxamento, cuja tentativa de alinhamento ao campo magnético e sob influência do mesmo, o vetor apresenta um movimento de precessão. A energia liberada é captada pelas bobinas receptoras. O sinal do campo magnético é coletado, processado e convertido em imagem, ou informação codificada espacialmente por gradientes. A ressonância magnética tem um amplo espectro de aplicações no diagnóstico clínico, e estima-se que existam mais de 25.000 equipamentos em operação em todo o mundo. Essa tecnologia tem tido um considerável impacto no diagnóstico e tratamento de muitas especialidades nos anos em que passou a ser utilizada de forma extensiva. Sabendo-se que a ressonância magnética não faz uso de quaisquer radiações ionizantes, a sua utilização é de forma geral favorecida, em preferência à tomografia computadorizada e aos raios-x, quando essas modalidades podem fornecer a mesma informação. As imagens de ressonância são ricas em detalhes anatômicos, facilitando a visualização de alterações, quando comparado a tecidos normais. As imagens abaixo demonstram um tumor encefálico, um câncer de pulmão, uma neoplasia prostática e a presença de um nódulo na mama. Então, como já foi falado, já foi discutido, a imagem por ressonância magnética convencional, ela é dada através da interação de um campo magnético com os prótons de hidrogênio do organismo. Então, no caso da realização do exame, a sala de exame ela está sob a ação de um campo magnético. E a partir do momento que o paciente, ele entra na sala para realizar o exame, a interação já começa a acontecer. E por que, que se utiliza os prótons de hidrogênio? Por que não outro? Primeiro, porque o hidrogênio, ele é o elemento mais abundante no nosso organismo, ele está presente em todos os tecidos, e também porque é um elemento que tem um momento magnético muito bom, então ele vai proporcionar, uma imagem e uma interação muito melhor do que qualquer outro elemento. Agora a gente vai falar um pouco sobre a ressonância magnética funcional. Então, ela tem sido muito utilizada para mapeamento da função cerebral e também no auxílio e planejamento neurocirúrgico e radioterápico de tumores cerebrais e outras lesões, além também do estudo de doenças mentais, como por exemplo a esquizofrenia. A ressonância magnética funcional ela é baseada no efeito Bold, certo? Ou seja, na dependência no nível de oxigenação do sangue. Então, a ressonância magnética funcional, ela começou a ser estudada através da análise de vasos sanguíneos cerebrais de ratos, na qual o pesquisador, responsável, ele percebeu que quando esses animais eram submetidos a um ar de composição normal, eles apresentavam os vasos sanguíneos pretos e tinham um contraste com o tecido vizinho. Entretanto, quando submetidos a um ar com 100% de oxigênio, eles perdiam esse contraste com o tecido vizinho. E os pesquisadores perceberam que
Essa diferença provocava uma mudança de sinal. E essa mudança de sinal, ela é desencadeada devido às diferenças nas propriedades magnéticas do sangue. Então, essas diferenças nas propriedades magnéticas do sangue é o que a gente falou do efeito Bold, né? E o que acontece? Quando submetido a um ar de composição normal, a hemoglobina ela está sem oxigênio, o que a gente chama de deoxihemoglobina. E a deoxihemoglobina ela tem uma sensibilidade magnética com relação ao tecido vizinho, e é por isso que apresenta esse contraste. Mas quando o rato ele foi submetido a um ar com concentração de 100% de oxigênio, o que aconteceu? Houve um aumento de oxihemoglobina e uma diminuição da desoxihemoglobina. E essa oxihemoglobina esse aumento da oxihemoglobina faz com que ocorra o quê? Com que ocorra a perda, né, da relação, da sensibilidade daquele tecido que está sendo estudado com o tecido vizinho. Então, o estudo nessa pesquisa com os ratos foi fundamental para que a ressonância magnética funcional ela fosse, utilizada para visualizar a função cerebral. Então, foi a partir dessa pesquisa com os animais que os pesquisadores eles perceberam que poderia utilizar esse contraste, né, da deoxihemoglobina e oxihemoglobina para a realização de imagens de função cerebral. E por que isso acontece? Porque o estado magnético da hemoglobina ele vai mudar de acordo com o seu nível de oxigenação. Na ressonância magnética funcional, a imagem ela é realizada por meio do estado magnético da hemoglobina, que vai mudar de acordo com o seu nível de oxigenação, diferentemente da ressonância magnética convencional, que é baseada na interação do campo magnético com os prótons de hidrogênio do organismo. Implementar alguns conceitos, são importantes para entender um pouco mais a respeito da ressonância magnética funcional. Então, paradigmas são os conjuntos de tarefas desenvolvidas pelo paciente durante a realização do exame. E a forma mais simples e a forma mais utilizada para analisar, é por meio do paradigma em bloco, que consiste numa apresentação alternada. Ou seja, o paciente ele começa em repouso, realiza uma tarefa, repouso novamente e assim vai indo. Outro fato muito importante é o processamento dos dados da aquisição de uma ressonância magnética funcional. Então, é feito a correção de movimentos, visando aí eliminar pequenos movimentos que possam interferir na visualização da imagem, a aplicação de um filtro de suavização que tem o intuito de diminuir o ruído, que é por meio da razão sinal-ruído, lembrando que são inversamente proporcionais, então se você aumenta o sinal, você diminui o ruído. Entretanto, pode ser negativo porque isso produz uma redução da resolução espacial da imagem. Tem um modelamento com o paradigma, tem a geração de um mapa estatístico e, por fim, tem a sobreposição em imagens anatômicas. A ressonância magnética funcional, ela tem muitas vantagens, como, por exemplo, o emprego delas, para o estudo de fenômenos que ocorrem em tempo real, mas tem algumas desvantagens, que entra aí na claustrofobia, que seria semelhante aí à da ressonância magnética convencional, e tem sido muito estudado, a claustrofobia mesmo tem sido estudada por meio da ressonância magnética funcional. Então, só para finalizar, a ressonância magnética funcional, ela é utilizada para visualização da função cerebral, para análise, E a diferença principal entre a ressonância magnética funcional e a ressonância magnética convencional é que uma se baseia por meio da interação de um campo magnético com os prótons de hidrogênio e a outra se dá por meio da magnetização, da hemoglobina.
E para finalizar, a gente vai deixar aqui alguns links de alguns vídeos que nós achamos interessante e esses vídeos nos auxiliaram a realizar esse trabalho. E a gente deixa aí para caso alguém tenha curiosidade de ver, só por curiosidade mesmo. Um vídeo, ele tá em espanhol, mas apesar dele estar em espanhol, ele é de fácil entendimento e ele vai falar tudo sobre a ressonância magnética funcional. Ele nos auxiliou muito na realização desse trabalho, desde como a imagem, como é a aquisição da imagem e assim por diante. E depois nós temos uns vídeos que demonstram, né, como a gente falou, a ressonância magnética funcional coloca o paciente a desenvolver algumas ações. Então tem um vídeo bem legal, que ele é um pouquinho longo, mas é bem interessante, que o paciente, ele está ouvindo música, né, e realiza a ressonância magnética funcional de acordo ali com a música, o que acontece com ele ouvindo a música. Então a gente achou bem interessante e a gente vai deixar aqui para vocês verem. E desde já a gente agradece pelo trabalho, a gente espera que tenha dado tudo certo. E é isso, obrigada!